Em São Paulo, a Secretaria da Segurança Pública ampliou a operação que deixou até agora 16 mortos depois do assassinato de um PM da Rota. Mais detalhes com o Ivan Brandão aqui no nosso estúdio. Diga, Ivan. É a chamada Operação Escudo, Carla, ampliou a Operação Escudo, que era, enfim, só no litoral sul, agora avançou para o litoral norte, porque houve também ataques a viaturas da Polícia Militar na cidade de Caraguatatuba. Houve um ontem, apesar do susto ninguém se feriu, não há informações de presos na cidade que fica no litoral norte. Desde que o PM da Rota foi assassinado com um tiro no peito, a Operação Escudo começou até o momento. São 58 pessoas detidas, todos os suspeitos de terem participado do assassinato desse PM da Rota, né, que é a tropa de elite da Polícia Militar de São Paulo, já foram presos. Outras 16 pessoas morreram nas cidades do Guarujá e de Santos. E eu falei aqui da ampliação, você disse também, Carla, da Operação Escudo, em meio a um pedido da Defensoria Pública de São Paulo para que o governo estadual suspenda essa operação, fez um pedido oficial apontando que a ação é a mais letal da Polícia Militar de São Paulo desde o massacre do Carandiru em 1992. Na ocasião, 111 pessoas morreram. Durante uma fala ontem na CPI do MST na Câmara dos Deputados em Brasília, o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, que é deputado, negou a prática de tortura nos trabalhos da PM. Não passa de narrativa. Agora aqui, prestem atenção, senhores. Eu não estou querendo politizar nem polemizar, estou respondendo. Essas narrativas de que houve tortura, que foram executados todos os exames do Instituto Médico Legal, as necrópsias não apontam nenhum sinal de violência, muito menos de tortura. É um documento oficial. Então, senhores, o que existe pela primeira vez no estado de São Paulo é um governador que tem coragem de enfrentar o crime organizado. Bom, só vale dizer que a ouvidoria das polícias militares aqui em São Paulo tem um órgão que é um braço do governo do estado, mas que não é ligado diretamente à Polícia Militar, é uma espécie de ombudsman, né, como a gente fala, um monitor, né, da Polícia Militar de São Paulo, está investigando esses casos que foram citados aí pelo secretário de Segurança na CPI, ouvindo relatos de moradores, enfim, em contato também aí com o Ministério Público, mas por enquanto só na base de investigação mesmo, de colher esses relatos para saber se houve ou não esses casos de tortura, os quais o secretário Derrite cita aí na fala dele. É claro, isso tudo tem que ser apurado, investigado. 16 mortes nesse espaço curto de tempo é algo que foge completamente ao padrão de ação das forças de segurança. A gente lamenta muito pelo agente que morreu, né, pelo soldado da Rota que foi assassinado em serviço, por aquela outra agente que foi baleada enquanto fazia ali o trabalho dela, de ronda, em Santos, na Baixada Santista também. Isso não pode acontecer. Os bandidos não podem estar armados e não podem ter esse tipo de liberdade de atacar um agente da Força de Segurança dessa forma. Nos Estados Unidos, né, Megali, quando se fala em cop killer, é um crime que é evitado de qualquer forma pelos criminosos, pelos bandidos, porque isso dá uma cana pesada, se é que não leva para a cadeia para sempre, né? Uma pessoa que ataca um agente de segurança é o criminoso da instância máxima. Exato. Né? A gente vê várias cenas de filmes quando o bandido mata alguém sem saber que é policial e vai ver a carteira, descobre ali o distintivo, fica desesperado. Você matou um foge policial. Pra sempre, é o cop killer. Isso... Porque esse é um ataque, além de ser um ataque contra a vida, é um ataque contra o Estado, né? Isso. É grave. Então a reação do Estado, e aí a gente volta pro Guarujá, tem que ser forte. Tem que ser vigorosa. Né? O Estado, a polícia precisa poder trabalhar com o apoio da população. Mas a gente não pode fingir que não está vendo esses relatos de tortura e de execuções no Guarujá. Né? Famílias estão dizendo ali que ouviram pessoas que são trabalhadoras implorando para viver e ainda assim foram mortas. Isso é grave. Né? Para transformar aqui numa luta, simplificar o caso e transformá-lo numa luta do bem contra o mal, nós somos o bem. Nós não podemos nos transformar no mal. Essas famílias não têm razão para inventar esses relatos. E entre a palavra oficial de um burocrata e a palavra de uma população, especialmente a população mais fragilizada, mais pobre do Brasil, eu vou ficar sempre ao lado da população. Né? A gente não pode fingir que esses relatos não existem. Há que se investigar e se punir severamente eventuais desvios de conduta, né? Sem significar
colocar um obstáculo no trabalho da polícia. A polícia e o Estado precisam dar uma resposta firme, especialmente ao crime organizado, que a gente sabe age com muito vigor nessa região do Brasil. Eu queria chamar a atenção, então, para a fala do secretário da Segurança dessa vez, que diz que os corpos foram examinados e não há sinais de tortura. Essas pessoas foram assassinadas, né? Também, assim como o agente da rota foi assassinado, essas pessoas foram assassinadas. Sinal de tortura não é só sinal de que a pessoa apanha no rosto, de que ela tem hematomas pelo corpo. Como você disse, Megali, as pessoas, os moradores ali da região, fazem esse tipo de denúncia, que foi classificada pelo secretário da Segurança como um efeito colateral de pessoas que imploraram pela vida, né? E acabaram sendo assassinadas, segundo o relato dessas pessoas. Então, no primeiro, é um pouco estranho ouvir o secretário da Segurança Pública dizendo que fez exames em cadáveres e que esses exames não apontaram traços de tortura. E só para lembrar também que na primeira entrevista coletiva, o secretário da Segurança refutou os números que foram apontados pela ouvidoria. Eram 10, né, as denúncias de mortes suspeitas nesses confrontos que precisam ser investigados. O secretário tirou uma onda, né, falou de um jeito irônico, se referiu a esses números de uma forma irônica. E, na verdade, isso se confirmou na sequência, né, Ivan? Poucas horas depois, se constatou que eram, de fato, 10 as mortes. Então, tem ouvinte aqui questionando, e quando os policiais são os bandidos e os grupos de extermínio, nada acontece com eles? Um ouvinte, o Samuel, foi quem escreveu pra gente, já que a gente está fazendo essa ponderação, né, da ação dos criminosos. Esses policiais bandidos, infelizmente, eles existem, né, estão infiltrados nessas frotas, e quando eles percebem uma voz de comando que diz, não tem tortura, assassinou sem bater não é tortura, o que isso representa, né, na conduta desses agentes criminosos? Que existem, a gente sabe que, infelizmente, eles existem. É assim, né, que esses grupos de extermínio começam a nascer e saem do buraco, de onde eles se escondem, né, eventualmente. Deixa eu agradecer aos ouvintes que estão escrevendo para cá, o Ivan também, trazendo as informações. Até mais tarde, Ivan. Valeu.